Uma vez, depois iremos para a meditação, a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te adorar. E agora, Senhor Deus, pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela meditação em Tua Santa Palavra. E possamos ser edificados por ela nessa manhã. E assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre os personagens ao redor da cruz. E estamos estudando sobre os dois ladrões, baseado em Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43. Vamos ler o texto, assim relembrarmos o contexto. Lucas 23, 39 diz assim a palavra de Deus: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então, irmãos, nós estudamos um pouco, domingo passado, sobre o malfeitor que se arrependeu, certo? E hoje vamos observar a atitude do outro malfeitor, né? Aquele que começou zombando de Cristo. E que, infelizmente, algumas pessoas hoje agem dessa forma também, né? Continuam zombando do Senhor diante de tanta miséria, desgraça no mundo, podendo se aproximar de Deus, não, se afastam de Deus. Nós vimos isso muito claro na pandemia, né? Muitas pessoas se afastaram de Deus depois da pandemia. Nós, na nossa ingenuidade, podemos dizer assim, né, achávamos que ia ser diferente, porque nós temos aquela esperança que as pessoas se aproximem de Deus e queremos isso, nós oramos por isso pregamos o Evangelho, né? E aí nós achamos assim, quando voltar ao normal, né, que tiver tudo liberado para as pessoas irem à igreja novamente, a igreja vai lotar. Estávamos iludidos, né? Infelizmente, a realidade do ser humano, e nós falhamos no entendimento das coisas porque não paramos para refletir sobre a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos difíceis, o amor vai esfriar, e aí nós iludidos, né? Não, as pessoas vão se aproximar, vem as disciplinas, né? O juízo de Deus, a prova que Deus dá sobre a terra para provar a fé das pessoas. E aí nós ficamos sempre naquela ilusão, não, as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão se aproximar de Deus. Mas aí nós esquecemos de uma parte da profecia, que diz que o amor vai esfriar. E Satanás vai enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos, né, ao que a profecia bíblica diz, e não nos surpreendermos com a incredulidade, com a dureza do coração do homem, até com a nossa própria dureza de coração. Porque nós somos fracos, pecadores, e nós também falhamos. Então precisamos clamar ao Senhor para nos aproximar cada dia mais de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, né? Não devemos ser como aqueles que retrocedem para a perdição. Não que nós perdemos a salvação, né? Mas somos daqueles que prosseguem para o alvo, né? Soberana vocação, para a salvação de Deus. Estarmos sempre nos aproximando do Senhor, nos achegando aos seus pés. E essa deve ser a atitude do cristão. Como nós sabemos que a profecia fala que o amor vai esfriar, então nós temos que fazer o quê? Deixar isso acontecer em nossas vidas? Não. Temos que deixar aquela chama acesa, né, do primeiro amor, tentar retornar ao primeiro amor e viver com a chama acesa em nosso coração. Essa chama que eu digo não é do fogo do inferno, não, viu? É a chama no sentido de luz, né, de estarmos sempre na luz, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então temos que brilhar a luz de Cristo, cada dia mais nos aproximarmos de Deus, sabendo que o mundo vai esfriar.
as pessoas vão esfriar. Até crentes mesmo vão se distanciar de Deus. Mas nós não podemos nos conformar com isso. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que nos renovar na palavra de Deus, né? Não como o que vimos ontem, né? Que temos que se renovam segundo o mundo e as coisas mundanas. Mas temos que nos renovar segundo a palavra de Deus para nos aproximar do Senhor. Aqui, esse malfeitor que não se arrependeu, ele retrata essas pessoas, né? Estão vendo os problemas, as dificuldades, pessoas morrendo e acabam ainda distante de Deus e criticando a Deus ainda. Não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também, né? Criticando ainda, podendo se arrepender. Rapaz, nós estamos sofrendo assim, mas é porque a gente merece mesmo. Então vamos nos arrepender e clamar pela salvação de Deus, que foi o que o segundo malfeitor fez e alcançou a graça do Senhor e ouviu essas belas palavras, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Já pensou se nós pudéssemos ouvir essa voz, né? Hoje. Já pensou se fosse hoje? Seria uma glória, né? Uma graça muito grande em nossas vidas. Temos que clamar a Deus, fazer a nossa parte, né? Que é anunciar a palavra de Deus para as pessoas e esperar esse dia glorioso, a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a segurança em Jesus é o que vamos dar início hoje, um dos tópicos, né, do nosso estudo de hoje. Jesus como o Cristo, que em grego significa o mesmo que o Messias em hebraico, a palavra Cristo e Messias tem o mesmo significado, né? Só que em idiomas diferentes. Cristo em grego, Messias em hebraico. Significa o quê? Lembram? Ungido de Deus, né? O Redentor, o Salvador, certo? Tem esse significado, Cristo e Messias. São duas palavras em idiomas diferentes, né? Nós estamos aqui falando de forma transliterada, né, para o português, para ficar mais fácil da gente entender, Cristo e Messias. E tem esse significado, né? O ungido de Deus, o Redentor e o Salvador. Então, esse Jesus, né, ele sendo o Salvador e o Filho de Deus, tem o poder de perdoar pecados e de levar ao céu as pessoas que aceitam e reconhecem isso. Ou seja, as pessoas que reconhecem que ele realmente é o Cristo, que ele é o Redentor e o Salvador, o ungido de Deus. Observa o que está escrito em Mateus 16 e 16. Vamos ler um pouquinho antes, para entendermos, né, o que é que Jesus está falando aqui. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Preste atenção na pergunta de Jesus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Esse versículo, irmãos, é como se confrontasse os discípulos de Cristo, que hoje somos nós. Não fiquem por aí sendo levados pelo que as pessoas dizem. Tenha um posicionamento. Você, que é um cristão, discípulo de Cristo, um crente, você tem que ter um posicionamento com relação a ele. Por isso que ele diz, mas vós. Eu não quero saber o que as pessoas estão dizendo por aí. Eu quero saber o que você diz. Você que é crente, que disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. O que é que você diz a respeito de Cristo? Quem ele é? E aí Simão Pedro, como sempre, né, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, mostrando aqui que Pedro estava reconhecendo que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o Redentor e o Salvador. E Mateus 9, verso 5, diz o seguinte: pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? As pessoas não estavam acreditando que Jesus podia perdoar pecados. E aí Jesus fez essa pergunta: o que é mais fácil então? Perdoar os pecados ou fazer um aleijado andar? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então é por isso que nós falamos muito sobre essa questão dos milagres, no sentido de que o Evangelho não é baseado em milagres.
O evangelho é baseado em quê? Salvação. E o que é que Jesus, por que que Jesus realizou esse milagre? Para que as pessoas pudessem dar crédito que ele tinha o poder de perdoar pecados. Pudessem dar crédito à pregação dele. Que as pessoas não podem, ele está blasfemando. Quando Jesus disse, trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados, né? Não pode, você está blasfemando, você não pode perdoar pecados. Eu posso perdoar. Quer ver? Vou provar. Como ele ia provar que os pecados daquele homem estavam perdoados? Pelo milagre. Certo? Pelo milagre. Porque o Novo Testamento não estava escrito ainda. Como é que as pessoas iam acreditar que Jesus realmente era o Filho de Deus e tinha um poder para perdoar pecados? Aí ele diz, para que saibais que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ou seja, ele mesmo, né, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então eu vou refazer um milagre aqui e agora. Levanta e anda. Certo? Mas o evangelho não é baseado em milagres. As igrejas que vivem pregando isso, né, milagre, venha, cura, libertação, essa coisa, não está pregando o evangelho. O evangelho é perdão de pecados, é arrependimento. João Batista pregou em Mateus, capítulo 3, versículo 2, muito bem, isso mesmo. João Batista pregando, ele disse, né, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. E Jesus prega lá em Mateus 4:17 o quê? As mesmas palavras de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o evangelho. Está aí dizendo, passou Jesus a fazer o quê? Pregar o evangelho, não foi não? Estava pregando o evangelho. O evangelho é baseado em quê? Arrependimento. Para que haja arrependimento, precisa haver reconhecimento de pecado. Então, o evangelho tem que falar de pecado. A igreja que não fala sobre pecado, sobre arrependimento, ela não está pregando o evangelho. Isso foi as palavras de Jesus. Pregando, ele dizia, arrependei-vos. E aí vem o alerta. Por que eu tenho que me arrepender? Está próximo o reino. Você quer ir para o reino dos céus? Ele está próximo. Então se arrependa. E aí você tem que reconhecer o que é pecado para poder se arrepender. Então ele fez uma promessa maravilhosa ao ladrão agonizante, bem como a todos os filhos adotivos de Deus. Né? Hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus respondeu ao clamor por salvação daquele malfeitor. Né? Hoje estarás comigo no paraíso. E a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e clamam por salvação, Jesus dá essa promessa. Né? Estarás comigo no paraíso. No dia da sua morte. Aqui ele disse hoje, porque aquele malfeitor ia morrer naquele dia. Mas nós, no dia da nossa morte, nós podemos ter essa certeza, essa confiança, se fizermos assim como esse ladrão fez, se arrepender e crer. Aí teremos também essa promessa em nossas vidas. Não é maravilhoso, extraordinário, ao morrermos em Cristo, somos por Ele recebidos na glória. Somos salvos unicamente pela graça, pelos méritos do sacrifício de Jesus. Precisamos agradecer 1000 vezes tão grande salvação e sair contando a todos que a morte não é o fim, mas o princípio da eternidade. É onde se inicia a verdadeira vida. Irmãos, e onde é que tem um versículo que eu posso ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas, que quando nós morremos, nós somos recebidos por Deus? Quando nós, que eu digo, o ser humano, né? O ser humano morreu e ele pode ser recebido por Deus no céu. Primeiro, se você for salvo. Se você não for salvo, você não pode ser recebido no céu. Mas se você for salvo, quando você morrer, você vai para o céu. E a salvação é por meio de Cristo. E onde é que diz isso? Que ao morrer, eu posso ir para a presença de Deus se for salvo. 2 Coríntios 5:8 diz, entretanto, estamos em plena confiança, é o significado de fé, entenderam? Estamos em plena confiança, por quê? Porque eu tive fé no Senhor Jesus Cristo, por isso eu tenho a confiança. Aí ele diz, preferindo deixar o corpo e habitar aonde? No céu, não é não?
habitar com o Senhor, ou seja, habitar no céu. Eu prefiro fazer isso, né? Pela fé. Pela fé eu tenho confiança que ao deixar o corpo eu vou habitar com o Senhor. Então, se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo, ao morrer, você estará na presença de Deus, habitará com Ele. Quando eu era criança, eu acreditava que ao morrer, a gente ficava num sono profundo, né? Esperando um dia, talvez, quem sabe, se a gente merecesse, ir para o céu. Mas não é assim que a Bíblia diz. Isso é o que eu pensava que era quando era criança. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu vi que não é assim. E você deixa esse corpo, você vai habitar com o Senhor. Você vai para a presença de Deus. E em espírito. E um certo dia, que é o dia do arrebatamento, o seu corpo será ressuscitado, glorioso, incorruptível e imortal. E assim você estará para sempre com o Senhor nessa glória eterna. Em corpo, né, em carne. Vamos ter fé no sacrifício de Cristo que nos dá segurança da vida eterna. E orar pela conversão de parentes e amigos, mesmo que seja na hora da morte. Nunca desista, é isso que ele quer dizer. Não desista de orar pela salvação das pessoas. João 6,47 diz, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, esse verbo ter faz toda a diferença. Ele está em que tempo? Passado, presente ou futuro? Presente, não é? Eu tenho, tu tens, ele tem. Não é não? Se fosse no passado, eu tive, ele teve. Ó. Se fosse no futuro, ele terá. Imperfeito, né? Que não dá uma certeza, né? Certo? Então aí está no presente, ó. Eu tenho agora, né? Tu tens agora, ele tem agora. Então quando você crê em Cristo, você recebe a vida eterna quando? Agora, no mesmo instante. Não é terá. Ah, quem crê em mim terá a vida eterna um dia, talvez, quem sabe. Quando você clamar muito que o Espírito Santo vier sobre você, você vai receber a salvação. Não é assim. É presente, é no tempo presente. E a confirmação disso, Efésios 1:13, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Você foi selado, ó, quando? Quando creu. Certo? Quando você creu, você foi selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? Penhor. Penhor é a garantia da salvação. Né? É o penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia da nossa salvação. Quem é que te garante que você é salvo? O Espírito Santo que está habitando dentro de você. E esse Espírito você recebe quando creu. Tendo nele também crido. Quando você creu no Evangelho, você foi selado. E aí, esse Espírito, ele te garante a salvação. Não é você que se garante ficar salvo, não, viu? Não é você que se garante, não. E se dependesse de nós nos mantermos salvos, nós estaríamos perdidos. Sabe? Mas é o Espírito Santo que nos garante. Por quê? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Você se torna filho de Deus. Ó. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos? Filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi feito filho de Deus. E aquele Espírito Santo vem habitar dentro de você. Isso é um sinal de que agora você é um filho. Você nunca foi filho, você passou a ser filho. Você foi feito filho quando creu. E aí, a partir desse momento, você é filho de Deus. Isso te garante a salvação. Te garante a herança. E a herança de Deus para os seus filhos é o quê? A vida eterna. E Deus não vai deixar o seu filho desamparado de herança. Ele vai dar a herança para os seus filhos, que é a salvação da sua alma. Então você precisa crer para alcançar essa herança de Deus, que é a salvação.
Então o ladrão, um pecador persistente, né? Mesmo diante daquela situação, ele continuou sendo rebelde contra Deus. Você conhece pessoas que pensam como esse ladrão? Será que hoje existem pessoas assim? Sim, nós pensávamos assim. Antes de sermos convertidos ao Evangelho de Cristo, nós também pensávamos dessa forma. Duvidávamos de Deus. Muitos de nós criticávamos os crentes, falavam mal dos crentes, não queria nem conversa com os crentes. Achava que era o diabo em pessoa, não era? Cruz, credo, não queria nem ver os crentes. Eu conheço crentes hoje, dedicados a Deus, que tinham pavor de crente. Não queria nem ver um crente. Conheço. Tá? E hoje são pessoas de Deus, dedicadas realmente ao Evangelho. Quando falam da sua conversão, até choram. Porque reconhecem toda a maldade que eles tinham contra o povo de Deus. Então, assim, não é impossível a salvação para um ser humano, desde que ele queira ser salvo, desde que ele reconheça que é um pecador e queira a salvação. Então Deus concede a salvação para ele. Mas tem pessoas que pensam dessa forma. Vou falar agora de alguns pensamentos de pessoas que não querem nada com Deus. Eu roubo sim, mas pouco. Né? Eu roubo, mas é pouco. E é só dos ricos que eu roubo. Né? Diante dos romanos, ou seja, dos políticos corruptos, que roubam nos impostos e lucram com obras que deveriam ser para o povo. Ou seja, eu roubo, mas é só dos ricos, né? Eu roubo dos políticos, dou um jeito, né? Na hora das campanhas políticas. Eu recebo 100 de um, 200 do outro e não voto em ninguém. Pensa que está fazendo uma vantagem medonha, né? Eu conheço pessoas que fazem isso. Rapaz, todo vereador que passa lá em casa eu recebo, mas não voto nenhum. Ou vantagem. Tu está estimulando o vereador a roubar. Porque ele vai gastar mais. Não é não? Quanto mais ele gasta, mais ele rouba quando chega lá. É ilusão, pessoal. Tem gente que parece que não raciocina, né? Acha que está fazendo uma vantagem. E conta como uma vantagem, viu? Eu já recebi de 5 vereadores, mas não voto nenhum deles. Ai, ai, ai. Tomara que nenhum dos 5 ganhe, porque se ganhar, todos 5 vão roubar. Porque ele deu dinheiro. Ele tem que tirar de volta, não é não? Mas tem gente que não pensa nas consequências das coisas. Por isso que vive sofrendo. Eles sim é que são ladrões. Ainda julga os outros. Eu recebo, não voto, mas os ladrões são eles. E você é o quê? Você é cúmplice. Não é não? Você está cooperando para que aquele político desvie verba e você é cúmplice do negócio, porque você recebeu o dinheiro. Eu roubo porque preciso. Afinal, eu e minha família temos direito a ter tudo que os patrões exploradores têm, né? Aí se põe como vítima da sociedade e tem o direito de tomar as coisas dos outros. Eu roubo porque não sou bobo. Se todo mundo leva vantagem, por que eu não vou aproveitar também? Aí aquela história que eu sempre conto. Todo mundo faz, então também vou fazer. Cuidado, porque todo mundo jaz no maligno. Estão sendo influenciados pelo diabo. E aí quando o crente pensa isso, né? Ele está querendo ser influenciado pelo diabo. E não pode. Deus, se é que existe, tem coisas maiores para cuidar. Então, ele não vai se importar com o meu delito. Né? Por exemplo, assassinos monstruosos, refugiados de guerra. Não vai se importar com a injustiça. Injustiçadozinho como eu. Né? Deus é amor. Ele entende minhas necessidades. Sou apenas mais um cleptomaníaco. O inferno não existe. Né? Cleptomaníaco é aquela pessoa que tem o desejo desenfreado para roubar. Alguns dizem que é doença. Doença. Outros dizem que é pecado. Eu não vou julgar ninguém. Né? Eu só sei que é errado. Né? Seja uma doença ou pecado, é errado. Certo? Conforme Tom Houston, o pecado persistente é raivoso. Tem raiva de Deus, dos pais, da sociedade, culpa os outros pelos seus erros e gosta de insultar, como o ladrão fez lá com Jesus na cruz, quando ele disse, né? Salva-te a ti mesmo e a nós também. São pessoas egocêntricas, só pensam em si mesmas e exigem, como o ladrão na cruz exigiu de Cristo. Como não reconhecem seus erros, se fossem libertados, persistiriam no pecado. Eu conheço a história de um homem que ele foi preso, não sei quantas vezes. Ele era preso e fugia, preso e fugia, preso e fugia. E quando ele fugia, o que é que ele fazia? Tudo de novo.
certo? Porque ele não reconhecia o seu erro diante de Deus. Ele achava que como esse comentário aqui, eu sou vítima da sociedade, eu tenho direito disso, fulano de tal tem essas coisas, eu também tenho direito de ter. E aí, como não tenho dinheiro para comprar, vou roubar de quem tem, e por aí vai, certo? E esse é um pensamento perverso, porque você vai tomar de alguém que tem, que batalhou para conquistar aquilo. Tá? Isso é uma injustiça. Mas a pessoa não acha que isso é errado. Está pensando que está fazendo tudo certo, porque é injusto os outros terem aquilo que eu quero e eu não tenho. Então eu também tenho que ter aquilo. E aí vai tomar de quem tem. Mas um determinado dia, esse homem reconheceu que estava fazendo as coisas erradas e se converteu. E interessante que depois de ele já convertido, já estava incluído na sociedade, trabalhando e tudo, aí foi julgado ainda uma sentença dele. E ele foi preso. Estava lá no trabalho e veio um mandado judicial e levaram ele. E ele cumpriu a pena. Ele disse, não, eu vou cumprir. Já era crente, mas ele reconheceu que estava errado e disse, é justo eu cumprir a minha pena porque eu realmente errei. E ele foi lá e cumpriu a pena dele. E lá na cadeia agora ele pregava o evangelho para as pessoas. Certo? E hoje é um missionário. Saiu, foi libertado, cumpriu a pena e hoje é um pregador da palavra de Deus. Então assim, histórias e histórias, né? Cada vida tem uma história a contar, certo? E existem pessoas dessa forma. Enquanto ele não reconheceu que estava ofendendo a Deus com as atitudes dele, ele não mudava. Saía da cadeia, ia fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos delitos. No momento que ele reconheceu que ele estava ofendendo a Deus, a coisa mudou. Então, quando nós cometemos um pecado, irmãos, nós temos que entender, nós não estamos ofendendo apenas uma pessoa. Estamos ofendendo o Criador dos céus e da terra. E aí onde é o passo inicial, né? O pontapé inicial para nós mudarmos realmente, para abandonarmos realmente aquele pecado. Quando nós entendermos que estamos ofendendo a Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Aí sim vai ficar mais fácil de mudar. Enquanto pensarmos que estamos ofendendo apenas um outro ser humano, fica mais difícil a mudança. Mas quando entendermos que estamos ofendendo Deus eterno, aí muda. Racionalizam e justificam seus erros. Né? Pessoas, estamos falando daquele ladrão persistente que não se arrependeu e eles ficam justificando seus erros. Bebo porque foram cruéis comigo. Me drogo porque a família é injusta. Roubo da empresa porque o patrão paga pouco. Xingo e brigo porque me provocam. Sou adúltero porque ninguém é de ferro. Ou seja, a pessoa que não compreende que está ofendendo a Deus, ela fica justificando o seu erro. Não, eu faço isso por causa daquilo. Não, você tem que reconhecer, está errado, estou, então vamos corrigir. Certo? A, B porque foram cruéis comigo. Vai resolver? B vai resolver? Não, então é uma tolice. Na incredulidade a gente faz isso. Ah, vou me drogar porque a minha família é injusta. Aí vai resolver? Vai fazer com que eles sejam mais justos? Não. Então não resolve o problema, só piora. Vou roubar da empresa porque o patrão paga pouco. Vai resolver? Ele vai te pagar mais por isso? Você roubar a empresa? Vai pagar mais? O risco que corre é ele pagar menos ou ele botar para fora, né? Porque o lucro vai diminuindo e, opa, rapaz, não estou tendo lucro não, vamos cortar gastos. Ou diminui o salário, ou bota a gente para fora. Então a pessoa nem pensa nas consequências. Nós temos que pensar mais no futuro, irmãos. Principalmente na eternidade, primeiramente na eternidade da nossa alma e também no nosso futuro aqui na Terra. Se nós estivermos vivos daqui a 50 anos, você já fez plano? O que é que você vai estar fazendo daqui a 50 anos? Como vai ser a sua vida daqui a 50 anos? Ah, irmão, não importa não, daqui a 50 anos não estou mais nem vivo. Você tem certeza? Quem já tem mais de 50? Não levantem a mão, né? Só reflitam, né? Principalmente as mulheres. Vixe, levantar a mão com mais de 50, a mulher fica perturbada com isso, né? Só refletindo, né? Refletindo. Eu já tenho mais de 50. Então, a metade da minha vida já passou. Eu, quando era criança, eu pensava, vixe, daqui que eu chego nos 18 anos, isso demorar demais. Aí quando eu cheguei nos 18, rapaz, quando eu chego nem nos 30, já estou beirando os 40, né? Ainda não estou me achando tão velho, não, ainda faço um bocado de coisa. Então, a vida passa.
certo? A vida vai passando. Então a gente tem que se planejar mesmo para o futuro. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Irmão, mas é perda de tempo. E se a gente morrer daqui para lá? E se não morrer? Vai ficar sem plano, sem projeto? Você tem que se planejar, tem que fazer plano para o futuro. Certo? O eterno, principalmente. Plano eterno. Né? Mas na Terra, também. A gente tem que se planejar. Senão a gente vai viver sem sentido aqui na Terra, né? Tem que encontrar um sentido para a vida. Primeiro, seguir a Cristo. O que, é que você vai estar fazendo daqui a 50 anos? Eu quero estar seguindo a Jesus, fazendo a obra de Deus. Pronto. Parte espiritual, 100%, show de bola, né? E a parte material? Você vai estar morando debaixo de uma ponte? Andando todo esmulambento? Fedorento? Não, então você tem que fazer, não, eu tenho que construir minha casa, se eu não tiver casa, né? Eu tenho que ter uma certa condição financeira para me vestir bem, não precisa ser roupa de marca, chique, né? É roupa comprada no Beco da Poeira, né? Roupas simples, mas que sejam limpinhas, né? Dar cheirosinho, comprar um perfumezinho aqui e lá, para poder não andar espantando as pessoas. Então, são coisas simples que eu estou falando, mas abrangem outras, lógico, né? Eu tenho um sonho de possuir uma moto, um carro. Não tem nada de errado nisso não, irmãos. Eu quero me dedicar mais aos estudos, me formar, fazer outros cursos, arrumar um emprego melhor. Isso não é pecado. Você tem que fazer planos. Se daqui a 20 anos você ainda estiver vivo, vai passar. E aí você tem que fazer planos. Para que você reflita sobre a vida. E as consequências das suas decisões, quem vai desfrutar delas é você mesmo. Você quem vai desfrutar dessas consequências. Então, muitas pessoas não pensam no futuro. E por isso que se dão tão mal, às vezes. Porque não estão refletindo, não estão pensando no que pode acontecer. Então a gente pensa, planeja, pede a Deus sabedoria e tem que agir de alguma forma, certo? Então é o caso dessas pessoas. Eu vou roubar porque o patrão paga pouco. Cara, mude de empresa. Procura um emprego melhor, vai estudar mais, vai se qualificar mais. Já que você está achando que é pouco, então se valorize. Se você for roubar, você está perdendo o seu valor. Então, tem que parar um pouco para pensar. Sou adúltero porque ninguém é de ferro. Olha, o argumento sem cabimento. E a sua esposa não tem sentimento? O seu marido não tem sentimento? O que eles vão achar disso, se você trair? Então, você está pensando só em você, que você não é de ferro? Quem é que não é fraco? Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Então não é porque ninguém é de ferro. E o outro? Não é de ferro também? O outro também não é de carne? O outro também não é tentado? Não tem resistido? E o sofrimento você vai causar? Então, pensar nas consequências. E você, como justifica o seu pecado? A culpa é das circunstâncias? Dos outros? Do sistema? É importante você meditar na palavra de Deus, né? Observe o que aqui diz Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quando você foi salvo por Cristo, então você foi morto para o pecado. Não que nós não pecamos mais, estou dizendo isso, nós somos pecadores. Mas nós não temos mais prazer no pecado. Nós não estamos mais felizes em pecar. Nós nos entristecemos, nos arrependemos e clamamos a Deus para não pecar mais. Versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Então nós não podemos mais dar cabimento ao pecado. Eu estou justificando o nosso pecado. Não. Pecou, estou errado, tenho que me corrigir diante de Deus e acabou, fim de papo. Me arrepender e lutar para não fazer mais o que é desagradável ao Senhor. A aplicação final para as nossas vidas. Há uma cruz entre a terra e o céu. O sangue do justo Jesus escorre para lavar o pecado do injusto. A morte de Jesus abriu a porta do céu ao pecador arrependido. Não é todo pecador que entra no céu. É o pecador arrependido. Cristo ofereceu-se para morrer em meu lugar. Era eu quem deveria estar na cruz. O que faço perante a cruz? Ignoro? E de que estou ocupado cuidando das coisas dessa vida?
Zombo da cruz, não pedi que Jesus fizesse esse sacrifício. Jogo a culpa nos judeus, afinal foi eles que pediram a morte de Cristo. A culpa foi dos romanos, eles é que crucificaram Jesus lá no passado. O que é que nós estamos fazendo perante a cruz? Qual a nossa atitude? Então a cruz de Cristo exige de mim uma atitude. Arrepender-me, confessar, quebrantar-me, pedir humildemente perdão, agradecer por tanto amor, viver grato pela graça imerecida e contar aos outros o sacrifício de amor que me dá a paz e a vida eterna no céu. Isso é o que a cruz exige de nós. É um quebrantamento, a humildade e uma vida de dedicação a Deus e de testemunho. Testemunharmos para os outros, com a nossa própria vida, o que Cristo fez conosco, como Ele transformou a nossa vida. E também anunciarmos o Evangelho, quando Deus assim nos der a oportunidade. Isaías, capítulo 53, verso 5, diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A culpa da morte de Cristo é nossa. Se nós não fôssemos pecadores, não precisaria Cristo ter morrido. Mas nós somos pecadores. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Romanos 5:1 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz que nós queremos tanto na vida, que é a paz eterna, é por meio da fé. E não é por nossa religião ou nossas obras, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos dá essa paz com Deus. O mundo jaz nas trevas do pecado. Deus apresenta ao mundo a sua resposta ao pecado. A cruz de Cristo é a resposta de Deus para o pecado do mundo. É a solução. Sobre a reação de cada um à cruz, Deus Pai pergunta: você aceita a oferta de amor e perdão de meu filho? Você se arrepende e pede que seus pecados sejam lavados pelo sangue de Cristo? Olha o que aqui diz João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que é perder um filho? E o único filho? Deus fez isso, né? Ele deu o seu Filho unigênito, o único filho dele, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ir para o céu. Você imagine a dor que Deus sente quando Ele vê um ser humano rejeitando essa graça. Ele se sacrificou tanto e o ser humano simplesmente: eu não quero, estou nem aí para isso, vou viver a minha vida. Imagine, vamos dizer assim, o desgosto de Deus, né? Como pode a pessoa ser tão fria e tão ingrata, né? Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na cidade santa, a nova Jerusalém, né? A vida eterna, você entrar pelas portas, por meio do sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você rejeita o meu filho amado? Infelizmente, algumas pessoas rejeitam, sim. Nós, por um tempo, também rejeitamos, até que Deus nos deu vida por meio de Cristo. João 3:18 diz o seguinte: quem nele crê não é, também tem o significado de condenado. Não é condenado, ou seja, não vai para o inferno. Quem nele crê não é julgado. Certo? O que não crê já está condenado. O que não crê em Cristo vai para o inferno. É o que significa essa palavra julgado. Certo? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que essa pessoa vai para o inferno? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí as pessoas andam pregando evangelhos por aí que não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, não sei o quê, e coloca tanta carga em cima das pessoas para levar que ela não quer esse evangelho. Ela acaba rejeitando. Os pregadores, alguns, né, não são todos, mas alguns pregadores tentam açucarar o evangelho, facilitar a entrada no céu e acabam piorando.
Porque o que é mais fácil, irmão? É eu acreditar que um ser espetacular, esplêndido, maravilhoso, veio e pagou a minha entrada no céu. Ó, já está pago, está aqui, ó. Toma, vai lá, entra, de graça. Ou eu ter que comprar essa passagem? O que é mais fácil? Não é receber não de graça? É muito mais fácil, irmão. Mas as pessoas, alguns não querem falar isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber a salvação de graça. Aí não quer falar de pecado, porque é antiético. E aí bota um bocado de nome bonito, né? É antiético, não é politicamente correto. Agora tem um negócio assim, né? Você tem que ter o maior cuidado no que diz, nas palavras, e está dificultando a entrada das pessoas no céu. E aí quando você diz, rapaz, não, você tem que guardar o sábado para ir para o céu. Meu irmão, e se você adoecer no sábado e tiver que viajar 1000 quilômetros para levar um parente seu lá no hospital, você não vai deixar ele morrer? Não é difícil não, irmão, isso aí? Você vai escolher entre a vida e a morte do seu parente, porque não, hoje é sábado, então... Cara, é muito difícil isso aí. Eu acho, guardar o sábado eu acho muito difícil, sinceramente. Se a salvação dependesse de guardar o sábado, eu acho que eu não ia ter ela, não. Eu não consigo. Não vou ver um parente meu morrendo ali e eu não... Não, porque hoje é sábado, eu não posso pegar você no colo, botar no carro para levar para o hospital. Não posso. Morra. Irmãos, é um fardo pesado. Eu acho um fardo muito pesado. Certo? E aí outras coisas. Certo? Não vou citar todas, não dá meio-dia aqui, né? Então tem muita carga que os pregadores estão colocando nas pessoas para a salvação. Sendo que é tão simples, irmão. Reconheça, meu amigo, que você é um miserável pecador perdido. E Jesus já pagou a tua entrada lá. Vá lá e receba. É tão simples. E aí muitas pessoas não querem. Não estão querendo o Evangelho. Não estão se dedicando a Deus, buscando o Deus Criador dos céus e da terra, porque está muito difícil. Tem muita dificuldade para poder buscar a Deus, para poder alcançar essa salvação, porque tem muito mais coisas que tem que fazer. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 36 de João 3 ainda, diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus vai mandar a pessoa para onde? O inferno. Então se a pessoa não crê, ou seja, se ela se mantém rebelde, que é o mesmo significado de não crer no Filho de Deus, a ira de Deus está sobre ela. E não é que Deus quer que as pessoas vão para o inferno. É um juízo automático, como aquele efeito ação e reação. Qual é a reação para uma pessoa que não crê em Jesus? Inferno. Automático, né? Qual é a reação para a pessoa que crê em Jesus? Céu. É automático. Deus criou esse efeito da física, ação e reação. Na salvação é assim também. Então Deus deixou tudo discriminado nas Escrituras. Creu, céu. Não creu, é inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ele diz, eu te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição. Pare aí? Para? Não. Ele dá uma direção. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas. Então Deus, ele diz, olha, existe isso. Não é que Deus queria a morte e a maldição. Isso existe. Mas escolha a vida. Ele dá o conselho. Quem dá ouvido à palavra de Deus é como aqueles versículos que falam assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então preste atenção, que o que a Bíblia está ensinando, e ela te dá o direcionamento, o norte, o caminho certo a seguir. Aí cabe a cada um escolher o que quer realmente seguir, né? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pedimos perdão por nossos pecados, pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, sobre esse dia, que possamos fazer a Tua vontade em todo instante. Agradecemos pela Tua palavra, que nos mostra o caminho da salvação, a maneira correta como devemos ensinar a Tua palavra, pregar o Evangelho, e também devemos viver para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante desse dia, que possamos fazer a Tua vontade sempre.
Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.